Para uma banda, o desempenho no palco, assim como a atuação em um videoclipe, tem muita importância. E é assim para os músicos da Legendbergs, que depois de diversos registros ao vivo e um vídeo da releitura de uma música do Chico Buarque, resolveram investir na produção de outro videoclipe autoral, da música Mil Rosas. Conheci em teu olhar o que não se pode ver, se sente sem tocar a toda hora. A gente tinha a intenção de fazer um clipe mais bem trabalhado, com roteiro, com direção de imagem, uma coisa mais profissional, diferente do que a gente não tinha feito ainda. A gente tinha só um clipe que até foi compartilhado na página do Chico Buarque, que foi a versão que a gente fez da música dele de Construção Deus lhe Pague. Tinha filmagem profissional e tudo mais, mas não tinha uma história, algum roteiro. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado, e flutuou no ar como se fosse um pássaro, e se acabou no chão feito um pacote flácido, tijolo com tijolo no desenho lógico, seus olhos embotados de cimento e lágrimas. E a intenção desse clipe foi tentar dar um aspecto tipo seria cinematográfico. Quando a gente pensou a fotografia desse videoclipe, a gente pensou que a gente deveria gravar em RAW, assim, pra gente poder gravar várias informações, né? E poder fazer um tratamento de cor que seria interessante pra banda, assim. E a gente pensou esse videoclipe pra principalmente ser como se fosse o primeiro videoclipe do Legendbergs, o grande videoclipe deles, assim. Por isso a gente teve esse cuidado técnico bem maior do que os outros videoclipes, assim. A ideia do clipe inicial, o roteiro, assim, a gente apresentou a ideia, a gente tinha já uma ideia não pré-estabelecida, mas um norte, digamos, do que seria o clipe. E sempre que eu via esse videoclipe, eu via um casal de mãos dadas, assim, sabe? Eu via essa foto, literalmente, assim. E desde quando a gente fechou essas ideias, assim, e a banda falou assim, então agora você vai escrever o roteiro. Eu entrei nesse processo de escrever o roteiro mesmo, assim, de plano a plano e tal. Eu vi isso o tempo inteiro. Eu vi o tempo inteiro essas mãos dadas e elas se dando, se dando as mãos, assim, acabando. Que até a cena final do videoclipe. Dentro da história do videoclipe, a gente sempre pensou que o protagonista cantaria a música inteira pra câmera. Então a gente tentou fazer o quê? Um percurso, né? Então, a partir do roteiro que eu escrevi, eu pensei em falar assim, preciso de corredores, né? Como o clipe ele sempre foi linear, a gente criou uma história bem linear, assim, né? Que é ele entrando, cantando pra câmera, aí de repente ele entra pra dentro do quarto, onde que já é uma alegoria dele, do passado do casal, que é uma projeção, que é uma coisa bem simples, e já tá a atriz lá, que é a Ana, e eles se encontram. A partir dali, desse encontro, eles saiam dali, vai pelo corredor e encontra com a banda tocando. Então a gente fez esse percurso para ser um plano de sequência que daria um movimento que funcionaria, entendeu? Então a gente encontrou o puto espaço cultural no centro da cidade. Então a gente conseguiu unir, né, essa ideia linear de fazer um plano de sequência e, ao mesmo tempo, usar um espaço que ele praticamente parecia que foi feito para esse videoclipe, assim. Não deu para fazer com ensaios, então a gente foi fazendo na hora, refazendo, faz de novo. Então, por isso que demorou a noite inteira, a gente chegou lá 10 horas da noite, saímos 8 horas da manhã, 9 horas da manhã. Foi uma correria, uma loucura de gravação. Foi uma noite, literalmente. Madrugada. A gente tinha um desafio que, como a gente gravou em quartos, né, a gente tinha um problema de fotografia, de luz, né? Como são planos de sequências, a luz, ela muda o tempo inteiro. Então eu tive que pensar um videoclipe que a luz, ela tinha que ser quase igual em quase todos os quartos, não podia destoar muito. A gente começou só, talvez, pensar em qual que seria as diferenças de luz. Por exemplo, ele tá andando aqui, né, ele tá cantando um pedaço da música, dentro desse quarto tem 2 cômodos, mais a projeção. Então a gente teve exatamente um desafio de trabalhar com pouca luz. Eu tive que trabalhar com bastante luz para ter profundidade de campo.
Ou seja, tudo está dentro do foco. Exatamente por escolher usar esse tipo de luz e essa diferença, assim. Então foi um desafio muito grande escolher posicionamento de câmera e movimentos de câmera. Porque a gente principalmente escolheu usar um equipamento que chama Ronin, que é um equipamento comum, que é um Steadicam, hoje eletrônico, que você utiliza, para poder fazer esses movimentos de câmera. Como a música é uma música romântica, a gente queria fazer uma coisa mais literal dentro do tema da música. Fala do amor, de saudade, né? De que é uma coisa meio clichê para o ser humano, mas que nos define muito bem, né? Essa questão do amor entre duas pessoas, sejam elas, né? De quaisquer gostos, né? E gêneros. Mas basicamente foi isso. E o Lucas Campolina foi a pessoa que finalizou esse filme pra gente. Pra mim, ficou maravilhoso, um dos melhores finalizadores de BH pra mim, sem sombra de dúvida. E a gente chegou no final do videoclipe, a gente, sem dúvida, que tem tudo a ver com isso, que é o lance da fotografia, de eu ter visto a foto da mão no final, que é o plano final, que os dois se separam, assim. A gente pensou em colocar no começo do clipe ele olhando no monóculo, que é exatamente para alegorizar que, olha, eu tô olhando uma foto nossa do nosso passado. Isso me faz lembrar de você, me faz sentir seu cheiro, me faz lembrar das 1000 rosas que eu te dei. E que é toda essa concepção do videoclipe, assim, dessa coisa romântica, sabe? A gente já tinha usado também essa coisa da projeção em fotos, né, de divulgação. A gente projetou a capa do álbum e tirou umas fotos com essa projeção. Foi uma coisa recorrente, talvez, assim. O show, o manifesto. Prático, né? Você troca... Você tem possibilidade de manusear várias imagens e fotos na parede facilmente, né? Sem precisar imprimir ou coisa parecida. E foi uma questão técnica também, que é de fácil reprodução, porque querendo ou não a gente tinha um limite de orçamento e tudo mais, que tudo realmente limita. E a gente teve essa ideia de trazer isso para um lado afetivo, da memória dos personagens, e ali fica uma dualidade, pode ser uma imaginação também, porque realmente você não sabe o que está acontecendo no clipe. Às vezes pode ser uma projeção e não só uma memória. Pode ser uma coisa que não aconteceu, a gente deixa isso aberto para o público. A gente queria criar essa coisa meio imaginária, surreal, né, assim. A gente foi em várias praças, a gente foi em vários lugares que são pontos que a gente simplesmente chegou lá e vamos gravar com o casal, que é a Ana e com o Dri, assim. E claro que é muito difícil a gente ter chegar já de cara para 2 atores, né? No caso do Dri, que é um cara que é o vocalista da banda, assim. E falar assim, vamos fazer cenas de beijo, sabe? Então foi uma coisa que já começou complicada com isso, eu acho, assim. E o engraçado é que isso fluiu super bem. A gente chegou lá e a gente tava num clima super bom, os dois se deram muito bem e deram cenas maravilhosas, assim. Deram cenas tão legais que a gente até criou mais outro quarto com projeção, porque tinha umas cenas de beijo, que é até a cena final do videoclipe. Então foi um desafio muito grande, assim, mas foi bem interessante executar isso. Então, quando surgiu essa ideia do roteiro, eu mesmo me candidatei e falei, gente, eu sempre tive a fim de fazer, de me embrenhar e aventurar nesses ramos artísticos, e um deles é a da atuação. Então eu me propus a ser... A gente já fez vídeo junto. Que no caso eu fui o diretor, criei algumas coisas e chamei ele pra ser ator, sabe? Então já tínhamos vivido algumas coisas. Desde pequeno, sempre gostei de atuar no colégio, de teatro. Eu falei, essas seriam uma boa oportunidade pra eu trabalhar isso, né? Confiram agora o videoclipe 1000 Rosas do Legendbergs. Parte no teu olhar, a parte que parte pra outro lugar do pensamento. Desfaço meu desejo.
O Som em Cena fica por aqui, mas tem outras edições no site da TV Horizonte. Confira também a nossa página no Facebook. E até a próxima. Tchau!